O tema abordado por nosso grupo é matéria e energia, e os integrantes são eu, Douglas e Well. Nesse vídeo reaprenderemos sobre número atômico, número de massa e sobre o nucleônio. Aprenderemos também sobre defeito de massa, a equivalência da energia em massa, que é E igual a mc ao quadrado, e sobre a energia de ligação do núcleo, que aborda bastante da energia nuclear. Número de massa, representado pela letra A, é um número que indica a soma do número de prótons e o número de nêutrons. Vale a pena lembrar que os prótons com carga elétrica positiva e nêutrons sem carga, chamados de núcleos, compõem o núcleo do átomo, e os elétrons, carga elétrica negativa, que ocupam uma determinada região em torno do núcleo atômico, chamada de eletrosfera. O número atômico, representado pela letra Z, é um termo usado na física e na química para designar o número de prótons encontrados no núcleo de um átomo. Num átomo com carga neutra, o número de elétrons é idêntico ao número atômico, ou seja, o número atômico e a identidade do átomo são iguais. O mesmo não acontece nos íons, átomos com falta ou excesso de elétrons nas últimas camadas. O número atômico é o que caracteriza cada um dos elementos químicos, ou seja, não existem átomos de elementos químicos diferentes com o mesmo número atômico. Se têm o mesmo número atômico, são o mesmo elemento. A convenção determina que na representação do símbolo de um elemento, o número atômico deve estar à esquerda do símbolo na parte inferior. Quando o átomo é neutro, ou seja, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas, o número atômico indica também o número de elétrons. Algumas convenções são adotadas para a manipulação de dados com referência aos átomos. Um átomo é constituído de partículas subatômicas, sendo elas os elétrons, prótons e nêutrons. No nuclídeo do átomo estão armazenados os prótons e os nêutrons, envolvidos em uma nuvem eletrônica de carga negativa. Basicamente, nuclídeo é o nome dado ao núcleo caracterizado por um número atômico e um número de massa. A energia de ligação, então P de ligação, é a energia absorvida na quebra de um mol de ligação no estado gasoso entre átomos a 25 graus Celsius e 1 atm. Essa definição pode envolver também a energia presente na formação da mesma ligação entre os mesmos átomos, mas ela apresentará sinal diferente. Os átomos estabelecem ligações entre si para atingir sua estabilidade eletrônica, isto é, eles saem de uma situação de maior energia para outra de menor energia. Com isso, podemos afirmar que, quando a ligação entre átomos é formada, ocorre liberação de energia, portanto, consequentemente, a sua quebra depende de absorção de energia. A energia de ligação está envolvida na quebra ou na formação de uma ou mais ligações entre átomos de uma molécula. A molécula de gás hidrogênio, por exemplo, apresenta uma ligação simples entre os átomos envolvidos. Se entendemos que o rompimento de uma ligação química ocorre quando é fornecida a ela uma quantidade de energia, concluímos que se trata de um processo endotérmico. Em contrapartida, a formação de uma ligação envolverá a liberação da mesma quantidade de energia, sendo então um processo exotérmico. As reações endotérmicas, por sua vez, ocorrem com a absorção de energia, e por isso ΔH é maior que zero. Já as reações exotérmicas ocorrem com liberação de energia e por isso ΔH é menor que zero. Certos tipos de matéria podem ser criados ou destruídos, mas em todos esses processos, a massa e a energia associadas a essa matéria permanecem inalteradas em quantidade. Verifica-se que a massa restante de um núcleo atômico é mensurável menor do que a soma das massas restantes de seus prótons constituintes, nêutrons e elétrons. A massa não era mais considerada imutável no sistema fechado. A diferença é uma medida da energia de ligação nuclear que mantém o núcleo unido. De acordo com a relação de Einstein, E igual a mc², essa energia de ligação é proporcional a essa diferença de massa e é conhecida como defeito de massa.
Durante a divisão nuclear ou fusão nuclear, parte da massa do núcleo é convertida em enormes quantidades de energia e, portanto, essa massa é removida da massa total das partículas originais, e a massa está ausente no núcleo resultante. As energias de ligação nuclear são enormes. São da ordem de 1 milhão de vezes maiores que as energias de ligação de elétrons dos átomos. A energia relativística foi descrita por Einstein em 1905. Ela fornece uma expressão para a equivalência entre massa e energia de um corpo. A equação da massa relativística fornece a relação entre a energia e a massa de um corpo. Essa teoria mostra que a massa e a energia são grandezas equivalentes, sendo que qualquer massa possui energia associada a ela e vice-versa. Matematicamente, essa relação é definida pela famosa equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado. Energia de ligação nuclear é a energia necessária para dividir o núcleo do átomo em prótons e nêutrons. A energia total necessária para separar um núcleo em seus prótons e nêutrons pode ser calculada a partir da energia nuclear de ligação. Para um núcleo com Z prótons, A menos Z nêutrons, onde A é a massa atômica. Energia de ligação nuclear é a energia liberada ao ocorrer a fissão ou fusão dos átomos. Existem duas formas de aproveitar a energia nuclear para convertê-la em calor. A fissão nuclear, onde o núcleo atômico se subdivide em duas ou mais partículas, e a fusão nuclear, na qual ao menos dois núcleos atômicos se unem para produzir um novo núcleo. Basicamente, fissão nuclear corresponde à partição de um núcleo atômico pesado e instável, originando dois núcleos atômicos médios. Essa divisão do núcleo é feita por meio do bombardeamento de nêutrons moderados que não possuem carga elétrica e conseguem penetrar no núcleo sem serem repelidos, além dos novos núcleos atômicos que são produzidos. A fissão também libera nêutrons e uma quantidade enorme de energia. Fusão nuclear é a junção de átomos que têm núcleos leves. Da junção desses átomos resulta um átomo com um núcleo mais pesado. A fusão nuclear libera uma quantia de energia bem maior que a fissão. O Sol, por exemplo, realiza a fusão nuclear do hidrogênio, liberando o hélio. O gráfico mostra a energia nuclear de ligação total dividida pelo número de prótons e nêutrons, números de núcleos, ou seja, a energia de ligação por núcleo. Esta é a quantidade usada para descrever reações nucleares, já que o número atômico muda de elemento para elemento e mesmo de isótopo para isótopo, e a energia total depende deste número. Vale lembrar que isótopos são dois ou mais tipos de átomos que têm o mesmo número atômico e posição na tabela periódica, e que diferem em números de núcleos devido a diferentes números de nêutrons em seus núcleos. A queda da energia de ligação por núcleo para números de massas maiores que 56 indicam que esses núcleos são mais compactados, formando dois nuclídeos de massa intermediária, em vez de um único nuclídeo de alta massa. Em outras palavras, energia pode ser liberada pela fissão nuclear do nuclídeo de alta massa em dois nuclídeos de massa intermediária. A fissão foi descoberta em 1938 por Otto, em 1979 a 1968, por Fritz em 1902 a 1980 e Lise em 1878 a 1968. O aumento da energia de ligação para baixos valores de número de massa, ao contrário, nos indica que a energia será liberada se dois nuclídeos de baixa massa se combinarem, formando um único nuclídeo de massa intermediária. Esse processo é chamado de fusão nuclear. Uma bomba de hidrogênio, construída pela primeira vez em 1952, funde deutério e trídio, formando hélio e liberando um nêutron e 17,6 MeV de energia. Curiosidades. Você sabia que Albert Einstein fez parte de uma série de eventos que levaram à criação da bomba atômica? Graças à famosa fórmula dele de energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A grande quantidade de energia liberada pela detonação de uma bomba nuclear pode ser obtida por meio de dois processos diferentes:
a fissão nuclear, que é a quebra, ou a fusão nuclear, que é a união. Agradecemos a atenção de todos. Esperamos ter feito a fusão do conteúdo aos seus conhecimentos e a fissão de suas dúvidas. E lembre-se, não jogue seus resíduos nucleares nos rios.